Fala estrelas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo por aqui no canal. Se você é novo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pra quem não me conhece, meu nome é Sabrina, eu sou lá do Instagram Motivados a Brilhar. Vai estar aqui o link aqui na descrição pra quem tiver interesse em me acompanhar por lá. Eu falo muito sobre produtividade, organização, alta performance e um pouquinho também sobre a minha vida pessoal, então eu gosto de fazer essa comunicação com a gente por lá. Hoje eu vim falar com vocês sobre um dos hábitos que eu falei que eu ia criar no ano de 2022, no nosso primeiro vídeo aqui desse canal, quando eu lancei lá em dezembro. Então, assim, contar a minha história mais ou menos pra vocês, como é que é com a leitura. Gente, eu não sou uma pessoa muito boa, assim, pra ler, não vou falar pra vocês que, nossa, eu na hora de ler eu tô, assim, no pique pra ler. Não, eu não sou assim. Entretanto, eu sei quais são as vantagens da leitura. Então, existem várias pesquisas científicas que falam que quando você está fazendo a leitura, você está criando conexões mais fortes entre os seus neurônios, sim, aquelas células que ficam lá no seu cérebro. E isso ajuda você a prever Alzheimer, a prever demência, a prever outras doenças que podem vir ao decorrer do tempo se você não exercita as suas sinapses. Então, como eu sei, assim, da grande importância, como eu quero ser uma neurocientista por aí, né, e eu sei quanto isso faz a diferença, eu me obrigo a ler, né, eu vou ali na raça e leio. Então, assim, como eu não tenho muito costume de ler, eu olho pra mim no começo do ano e falo assim, Sabrina, pelo menos 12 livros no ano. Se for mais, beleza, mas no mínimo 12. Então eu coloco essa meta de ler um livro por mês. E esse mês, esse ano, como eu comecei aqui o canal no YouTube, eu decidi vir compartilhar com vocês alguns livros que eu achei interessante pra vir compartilhar insights e tudo mais. Eu quero falar também sobre o de janeiro, mas a leitura de janeiro eu ainda não terminei por causa de uns problemas que deu, que eu comecei a ler online e eu perdi o livro, enfim, eu preciso correr atrás desses problemas depois. Mas vai vir em breve. Mas hoje a gente vai falar sobre a minha leitura de fevereiro, que foi esse livrozinho aqui, ó, o nome dele é Indomável, e quem escreveu foi esse daqui, o Nick Vujicic. Não sei se eu tô falando certo, porque o nome é australiano, mas me perdoem, mas é esse livro aqui. Bom, eu vou falar pra vocês, assim, uns aspectos que eu achei interessantes do livro, o que eu gostei, o que eu não gostei. E, assim, vai ser uma visão bem pessoal, sim, mas eu vi poucas coisas aqui no YouTube quando eu pesquisei sobre esse livro, assim, falando de resenhas, sobre opiniões e tudo mais. Então eu vou deixar aqui as minhas opiniões e eu quero que, a partir disso, você não leve como verdade absoluta, porque eu não tô falando aqui o que vai ser a mesma coisa pra você. Mas pegue isso e filtre de uma forma que você pare e pense, talvez valha a pena ler, talvez não. Então, vai de você, como você vai representar, né, esse... Representar? Não. Como você vai... Gente, como é que fala quando... Nossa, eu saí da escola, fiquei burra. Eu lembrava daquilo, era... Interpretar esse livro por aqui, tá bom? Então, vamos lá. Galera, o primeiro aspecto dele, né, que ele é muito forte mesmo, é que o Nick, ele é um evangelista e um coach motivacional. E ele, como vocês podem ver por aqui na foto, né, ele não tem nem os braços e nem as pernas. Ele nasceu assim, e aí nesse livro ele vai contar várias histórias do que ele passou, qual é a perspectiva disso hoje dele e tudo mais. Como ele é evangelista e ele, assim, não tem vergonha nenhuma e não tem medo nenhum de falar sobre a fé dele, sobre a religião dele, é um livro que acaba sendo bem religioso. Então, por exemplo, eu não sou evangelista, eu sou, no momento, agnóstica, me reconheço assim. Só que eu penso pra mim que a gente não pode ficar fechado só no que a gente acredita, né? A gente tem que ampliar alguns horizontes pra saber o que o outro pensa, se colocar no lugar do outro e também não ter um preconceito com tudo que acontece nisso, né? Então, assim, pra você que talvez não acredite em Jesus Cristo, não acredite em Deus, não acredite na Bíblia, talvez você tenha que ter uma mente assim bem mais ampla para você conseguir ler, porque ele cita muita Bíblia, ele cita muita fé, ele acredita muito na fé dele, então é uma leitura mais evangélica sim, só que isso não significa que é uma leitura só para quem acredita em Deus. Pelo amor, né, galera, vamos ampliar, vamos ter uma mente mais aberta. Então esse é o primeiro aspecto, né, que eu percebi muito importante do livro. O segundo aspecto é um livro que ele exerce muito a gratidão. Tem histórias maravilhosas aqui dentro que o Nick passou. E ele mostra pra você o quanto é importante você agradecer por tudo que você tem. Porque esse cara aqui, ele não tem perna e nem braço. E tipo assim, ele faz coisas que eu, por exemplo, com perna e braço nunca fiz. Eu nunca surfei. E olha aqui a capa desse livro, gente.
Então, é uma coisa que a gente começa a exercer a gratidão. Eu comecei, assim, no decorrer da leitura, nos finais do dia, né? Eu chegava e pensava assim, nossa, olha que incrível, sabe? Um cara sem perna, sem braço, consegue fazer tanta coisa e é tão grato por isso, porque eu também não posso ser grata, né? Então eu comecei a exercitar muito nisso e comecei a pensar muito nele quando eu ia tomar minhas atitudes durante o meu dia. E isso eu acho sensacional. Outra coisa, ponto muito positivo que ele tem, ele muda muito a sua perspectiva das coisas. Por quê? Se você fosse pra olhar e pensar, né? Muitas vezes a gente vê uma pessoa sem perna e sem braço, você vê, nossa, coitado, um deficiente, não consegue fazer muitas coisas, tem limitações na sua vida. Mas o Nick, ele mudou totalmente a perspectiva da vida dele. Ele olhou pra ele, é claro, né? Não foi fácil, gente. Quando chegou na adolescência, ele era uma pessoa diferente da escola dele, sofreu muito bullying. Ele até fala sobre muito isso no livro. Mas, depois de um tempo que ele foi crescendo, que ele foi aprendendo sobre as coisas, ele mudou a perspectiva dele e ao invés dele perguntar assim, por que comigo? Ele começou a se perguntar, por que não comigo? E como eu falei, ele é um coach motivacional. E tudo isso que ele faz, querendo ou não, motiva muitas pessoas. Por quê? É uma pessoa diferente que faz muitas coisas que pessoas, assim, consideradas normais pela sociedade não fazem. Então é uma coisa que motiva. Hoje, assim, ele acredita que a deficiência dele, que é ficar sem as pernas e sem os braços, ela chegou com um propósito. Ele tem um propósito. E isso ajuda ele a chegar no propósito dele, que seria motivar as pessoas e ajudar as pessoas a chegar onde elas querem, sabe? Ser pessoas mais gratas na vida, ser pessoas mais dedicadas. Então essa deficiência ajuda ele a propagar isso. Então ao invés de ele ficar se lamentando porque, eu não tenho braço, eu não tenho perna, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, ele aprendeu a desenvolver uma independência sensacional e ainda assim é muito grato por não ter o braço e a perna, porque assim ele chega cada vez mais perto do propósito dele. Além disso, galera, não esqueçam de deixar o like por aqui e se inscrever. Mas, enfim, gente, além disso, outro ponto, eu tô olhando aqui as anotações que eu fiz no meu computador pra ir falando pra vocês. Eu notei, né, que ele vê uma grande oportunidade de ajudar alguém. Então, tipo assim, além dele ser uma pessoa que ele motiva e ajuda muitas pessoas, ele acredita que como ele nasceu com um propósito, todos nós também nascemos com um. Então, isso é uma coisa que eu também achei sensacional, porque eu tenho muito essa visão também. Eu acredito que todo mundo tem um propósito, tem uma habilidade inata, que eu gosto de chamar, não gosto muito da palavra talento, mas uma habilidade ali mais treinável, que a gente consegue colocar em prática e consegue ajudar o outro, consegue fazer uma certa diferença. Então, ele também acredita muito nisso, principalmente pelo propósito dele, né? E ele incentiva a gente durante a leitura a encontrar qual é o nosso propósito, que é ajudar outras pessoas sempre que a gente puder. Enfim, isso é ótimo, né? Porque, como eu falei, é um valor meu também, então eu achei sensacional. Outra coisa que eu achei muito interessante é que ele viu a dificuldade dele, essas coisas, como uma questão de progresso. Então, como eu falei, ele não se lamenta por ter essa deficiência dele. E além disso, ele fica grato por ter ela, porque ele passou muita dificuldade na vida dele. E ao invés dele se sentir mal por causa dessas dificuldades, ele vê isso como um certo progresso que ajudou ele a crescer e ser quem ele é hoje. E isso também bateu muito com meus valores, porque eu acredito que, assim, a gente tem que ter uma certa paixão ali pelo desafio, sabe? Tipo assim, quando você tá fora da sua zona de conforto, que você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Tipo, não merecia passar por isso. Às vezes a gente merece, ou às vezes é necessário, às vezes a gente precisa crescer, a gente precisa evoluir. E isso sempre ajuda a formar quem a gente é hoje. Você já parou pra pensar que se você não tivesse passado por todos os sufocos que você passou até hoje, você não seria quem você é? Então eu acho um ponto muito importante que ele fala por aqui dentro também. E o último tópico aqui que eu queria chamar uma atenção sobre o que eu percebi dentro desse livro é que ele faz com que você preste mais atenção nas pessoas que passam ao redor da sua vida. Então ele frisa pra você que muitas vezes as pessoas que passam na nossa vida têm um propósito nela, né? Então a gente não conhece as pessoas por acaso, você não tá assistindo esse vídeo por acaso, e eu também sou muita fã dessa ideia, né, de que, tipo, tudo que, assim, acontece na nossa vida tem algum motivo, como, por exemplo, as dificuldades têm o nosso crescimento. Então eu achei bem interessante, ele fala pra gente começar a prestar mais atenção nas pessoas que estão ao nosso redor. E a maior lição de todas, né, é que a gente tem total liberdade pra fazer o que a gente quiser e ter a perspectiva que a gente quiser da nossa vida. Então,
Hoje eu deixo pra você essa reflexão por aqui, estrela, que você olhe para esse cara, que você talvez pesquise mais sobre ele. Existem vários vídeos dele no YouTube, existem várias palestras. Ele já tá sendo uma pessoa muito conhecida mundialmente, né? Ele é dono de uma organização evangelista e uma organização de coaches motivacionais. Ele frisa isso, o quanto é importante a nossa gratidão, o quanto é importante a nossa perspectiva, e eu achei isso sensacional. Então, deixo aqui pra vocês a minha perspectiva, a minha visão, meus tópicos dessa leitura, e me conta aqui embaixo se você gostou, se você gostaria de ler ou se talvez não gostaria, quais as leituras que você gosta de ler. Vamos conversar mais sobre isso aqui embaixo, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever e assistir também os nossos últimos vídeos por aqui, beleza? Então, um beijo, estrelinhas. Vejo vocês em uma próxima.